Aleluia. E quando é assim, é igual andar de bicicleta, né, pastor Juvenil? Para voltar ela para a rua, a música vai na cabeça, vai para o lado errado. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus antes de passar aqui para o pastor? 2 Coríntios, capítulo 1. Se tiver a CF aí, é mais parecida com a minha. A Almeida Corrigida Fiel. 2 Coríntios, capítulo 1. São 2 versículos somente, o 9 e o 10, para a nossa meditação inicial. Isso. Está aqui no telão já, né? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém? Glória a Deus. Então ele nos encerrou ali debaixo da morte, para que nós, a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas nele, que livra da morte, e que se nós esperamos nele, vamos ser livres ainda, né? Ele nos livrará ainda. Que coisa maravilhosa, né? Que é a palavra de Deus, que é aberta para nós quando nós olhamos para ela com o amor de Deus. Amém? Eu vou passar aqui já para o pastor Valtinho. Nós já fizemos uma oração antes, né? Pastor Valtinho, eu não sei quem. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe, pastor Júnior. A leitura da palavra aí, ela nos reforça, né? O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Cada dia é livramento para nós, né? Glória a Deus por nós nos encontrarmos aqui novamente, para discorrermos a palavra de Deus, aprendermos, né? A gente sempre diz que está aprendendo com os irmãos. E jamais queremos parar, né? Aquilo que a gente já falou, discorreu, avançar sempre, retroagir jamais. Lutar é necessário, vencer é preciso, e voltar a retroagir jamais. E a palavra de Deus nos dá essa garantia, né? O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Morte do pecado, morte da esperança, morte da perspectiva, tanta coisa que tem aí, né? Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia. Já foi discorrido aqui Mateus, nós falamos sobre Mateus 24, semana passada. Nós estamos discorrendo o Evangelho de Mateus. Quanta riqueza, né? O Sermão da Montanha é um texto que é uma das passagens mais revolucionárias de toda a extensão da Bíblia Sagrada. Nós também já falamos aqui. E semana passada nós discorremos aqui Mateus 24, e nos mantivemos aqui, nos atemos, né, no versículo 7, versículo 6, tudo o que está acontecendo, né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, sereis odiados, e tantas coisas por aí, vai, né, nesse texto aqui de Mateus 24, por se multiplicar o versículo 12 aí, a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Essa é a garantia que nós temos para nossa vida. E aí nós discorremos com os irmãos aqui sobre os países que, né, estão em perseguição extremada, países aí que ainda estão submersos no Evangelho, não têm a noção do Evangelho. Nós falamos aqui a lista LMP, né, Lista Mundial de Perseguição, né, ela é atualizada de 2020 e 2022, né, um relatório que nós falamos com os irmãos aí, perseguição em número, informações sobre a crescente intensidade de perseguição atual nos países, né, informação dos 50 países com
perseguição crescente, alterações atuais, né? O primeiro país que era no ranking aí do top 10 era a Coreia do Norte, o Afeganistão, após a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, ele é o número 1 nesse ranking dos 50 países. E outras coisas, né? Como precisamos incluir em nossas orações pedidos a Deus por irmãos que são perseguidos, né? E aí, o que é a lista mundial da perseguição, né? É um relatório que ele é elaborado desde 1993, que inclui os cristãos mais perseguidos. Os irmãos viu o gráfico aqui que nós passamos para os irmãos. E como é definido esse ranking, né? Os países são classificados pelo nível de hostilidade do Evangelho. E nós com tanta sobra aqui, né? Banco, olha os bancos nossos, que coisa bonita, né? Muita gente não vem aprender a palavra de Deus. E aí eu quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo, em Mateus 25, nós vamos aprender com os irmãos aí, a parábola dos talentos, do versículo 14 a seguir, até o 30. E aí eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias e contassem conosco aqui a soma de podermos estar aprendendo mais uma vez. Primeiro eu quero aí, né? Olha só, parábola dos talentos. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los. Imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhestes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar seu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura mais o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Um texto emblemático, né? Essa parábola para nós, de colocarmos a nossa vida em saber qual serviço nós estamos prestando para Deus. Daqui é aquilo que nós sempre falamos aqui na igreja: todos têm talento. Deus dá talento para todas as pessoas. Tem gente que tem talento para orar mais do que os outros, tem gente que tem talento para ofertar mais que os outros, tem gente que tem talento para visitar, para ir aos hospitais,
E por aí vai, são muitos, né, talentos. Efésios 4 fala dos talentos ali, quíntuplos, né, que eu sempre já falei com os irmãos aí, que Deus dá a uns para bispo, doutores, mestre, apóstolos, né, e aí vai. E nós precisamos entender a oportunidade que nós temos com essa parábola para trazer para a vida prática nossa. Olha só, eu escrevi aqui e vou compartilhar com os irmãos. Mateus 25, né? Esse capítulo aí, nós lemos aí até o 30, do 14 até o 30. É uma breve síntese com os irmãos. Há uma conexão entre a palavra das 10 virgens e a dos talentos. Há uma conexão, essas duas parábolas, das 10 virgens e a dos talentos. As virgens esperavam o quê? O Senhor. E na parábola dos talentos, os servos trabalhavam esperando a volta do Senhor. A primeira adverte, a parábola das virgens, das 10 virgens, adverte-nos contra a negligência à vida espiritual. Existe hoje, está acontecendo, negligência espiritual? Existe, está acontecendo? Muito. Está acontecendo e muita negligência. Tem muito achismo por aí com a palavra de Deus, né? Factoides com o Evangelho. E isso a igreja, nós que estamos na igreja, precisamos estar atentos para a palavra de Deus, porque nós sem ela, nós estamos sem provimento. Qual que é o provimento espiritual? Dedicação à palavra, leitura à palavra, colocar em prática a vida. Tem tribulação, tem luta, tem as intempéries que são N's na nossa vida, perseguição. O inimigo está o quê? Ao nosso derredor, e ele não para, 25 horas, não vou dizer 24 horas não. E aí, essa primeira, a parábola das 10 virgens, ela nos cita e nos adverte, traz alerta contra a negligência espiritual. O que é a negligência espiritual? Falta da leitura da palavra de Deus, falta de compromisso com a palavra de Deus, falta de humildade, falta de amor, falta de fidelidade. Tudo aqui nós vamos aprender sobre essa parábola dos talentos. Os dois aí que foi lá e trabalhou, colocou a vida prática, entendeu o que devia fazer, né? Como devia lidar com aquilo que foi passado para ele. E há por aí uma negligência aos talentos que Deus tem dado no nosso meio. Muita gente negligencia isso aí, né? A vida espiritual. Espiritual é o contato com Deus, é a leitura, é o jejum, é a oração, é consagração, né? É a humildade. É isso, que é uma permanência constante. E a segunda, que é essa dos talentos, a preguiça. O que Provérbios cita para nós lá, a questão da formiguinha? O que fala para que o preguiçoso vai ter com quem? Com a formiga, porque a formiga na época que está tudo bom, tudo tranquilo, o que ela faz? Ela vai lá, pega, né, as folhinhas, tudo certinho, faz o trieirinho, ó. Inclusive eu já não vejo aquelas formigas cabeçudas, tem muitos anos que eu não vejo aqui. O que foi feito daquilo? Sumiu daqui da cidade? Então é no interior, né? Igual o meu caso, então, lá no interior. Mas lá no meu interior, na minha cidade, lá onde é que eu moro, não estou vendo essas formigas cabeçudas, não. Lembra que elas fazem aquele trieirinho? Faz ou não faz? E pica doído. O que Provérbios manda com um preguiçoso? Vai ter com a formiguinha, que na época que está na primavera, ela está ali colhendo as coisas, para quando vem o inverno, a chuva, ela estoca lá e ela tem reserva. Tem cristão preguiçoso? Tem gente que não lê a Bíblia, viu, irmãos? A gente não pode ficar aqui rodeando e falando, é bem verdade, a gente não está fazendo imposição a ninguém, e nenhuma crítica a ninguém, mas tem gente que não lê mesmo a palavra, só vem na igreja, só abre a Bíblia quando está na igreja. E aí essas duas parábolas trazem essa advertência, né? As das 10 virgens, a negligência espiritual daquelas 10 virgens, negligenciou muito. Pega o microfone aqui, Pastor Júnior, meu pai, vamos somar aí para nós aprender. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e nós caminhamos. Sim. Enrosco.
Então, essa situação, essa parábola traz essa advertência para nós. A igreja precisa talento de chegar mais cedo na igreja, talento de ser proativo na igreja. A gente vê o obreiro que chega na igreja, ele entra e, né? Talento, exato, separado. Falta de proatividade. E é uma coisa tão séria para nós, irmãos. Essa guerra está mostrando para nós, é um preâmbulo, né? Os 3 PPs, preâmbulo, prelúdio e prefácio. Está mostrando aí para Mateus 24, para Apocalipse, que nós começamos aí. A gente ficar antenado, manter o radar, Provérbios, capítulo 1, versículo 33, Eliabe, o radar espiritual. Nós não podemos negligenciar nesses últimos tempos, olha lá. Mas quem me der o quê? Olha só, me der ouvidos, viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Isso é o radar espiritual. O cristão não fica imbuído nisso aí, falta da leitura da palavra de Deus. E aí fica os achismos cristão, acha que está fazendo certas coisas e está certo, cumprindo o fato religioso, sendo religioso e não cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro lê a palavra, cristão verdadeiro sabe que é pecador, precisa da grande misericórdia de Deus. Cristão verdadeiro lembra da oração de Jabes, né? Que ele orou a Deus que alargasse as fronteiras dele, que a mão do Senhor tivesse estendida sobre a vida dele, que o Senhor fosse com ele, livrasse ele de muitos apuros e de muitas aflições. Oração diária, todo dia: Senhor, muito obrigado pelo ar que respiro, muito obrigado por esse dia, pelo sol brilhar, muito obrigado pelo fôlego da vida. Tem luta, tem tempestade, Senhor, peço que na autoridade do seu nome, Jesus, o Senhor repreenda essas avalanches, essas intempéries, essas maluquices contra a vida do teu povo, e por aí vai. Então, essas duas advertências, ela traz um significado importante para nós fazer a reflexão adentro dessa parábola aqui dos talentos. Pastor Walter. Sim. Então, isso tudo nos leva a analisar que isso tem esperança, né? A pessoa pode mudar de vida, comportamento, mudar atitude. De classe, né? Tem 3 classes lá: classe 1, de 1 talento, classe 2, de 2 talentos, e classe 5. Classe né? 5. De 5 talentos. Cada um segundo a sua capacidade. Então, a pessoa pode melhorar a capacidade para que ele tenha mais talento. Com certeza. Porque ajudar, somar. Porque de quem não tem capacidade não se espera muita coisa. Não espera mesmo, muita né? coisa. Porque o que recebeu não tinha pouca capacidade e não fez nada. E aqui o próprio texto fala, né? Segundo a sua capacidade. Nem todo mundo. Eu quero concluir aqui primeiro. Mas quem me der ouvidos verá o quê? Seguro. E estará o quê? Em tempo de guerra. Como que fica tranquilo em tempo de guerra? Aquele povo lá na Ucrânia tá tranquilo? Tá não, irmãos. Não tá não. Mas lá tem irmãos cristãos que confiam no Senhor. Deus está fazendo a providência, Deus está dando livramento. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso que Deus está fazendo. Não foi assim que Deus fez com os israelitas? Livrou de muitas coisas. Quando Israel estava obedecendo, agradando o Senhor, Deus dava o quê? Livramento. Deus guardava. O leão está ao derredor, mas não está ao redor. Ao nosso redor tem o quê? Deus, os anjos de Deus, o poder de Deus nos guardando. Quer falar, pastor? Sim, pastor Walter. Essa questão aí que você está falando da tranquilidade aí, lá no meio da guerra, você não tem como ter aquela paz que você tem fora da guerra, né? Mas lembrando de uma coisa, que quem é servo do Deus Altíssimo, o apóstolo Paulo deu essa demonstração escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graça. Aí vem o 7 para fechar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Aí é que muda, muda a diferença. Tem, né? A confiança do cristão é o quê? Na rocha. Isso. É lá os 2 fundamentos. O homem que construiu, edificou sua vida na areia, a sua casa na areia,
e o outro na rocha. Isso é a vida espiritual, aquele que edifica a sua vida, igual que a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 negligentes, nécias, né? Acomodada. Tem gente dessa forma? Tem gente que não tá lembrando dessa guerra, tem cristão que não está lembrando dessa guerra. É um fator para nós estar em alerta. Então, seguindo aí, ó, outro ponto de vista aqui dentro desse texto, né? A oportunidade, a fidelidade e a recompensa. São coisas que nós podemos aqui extrair de dentro desse texto da parábola dos talentos. Ó, outra aqui, a primeira, né? A primeira lá, que é as 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Avisa-nos que devemos guardar o coração. A segunda, devemos colocar toda a nossa diligência no serviço ativo. Parábola das 10 virgens, nós precisamos ficar atentos. Avisa-nos que devemos guardar o nosso coração, nos põe nessa posição. Essa parábola aqui dos talentos, que devemos colocar toda a nossa diligência no serviço ativo. Qual que é o serviço ativo? Que eu falei agora há pouco, a igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de evangelizar, a igreja não pode parar com missões, a igreja não pode parar com o trabalho social, a igreja não pode parar com o trabalho de edificação da leitura e aprendizado da palavra de Deus. A igreja não pode ficar estagnada, a igreja tem que crescer, a igreja tem que estar atualizada. Atualizada de que forma? Ela tem informação do mundo. Corro para a Bíblia e vou transformar as minhas atitudes, de forma bíblica, da forma de Deus. E aí eu vou caminhar, vou vencer, vou dar conta. Muitas das pessoas não têm essa mente, não têm esse pensamento. Por quê? Está negligenciando, está com preguiça da palavra de Deus, não vem aprender a palavra de Deus, mas faz parte daquela sintonia do TBE. Vou insistir em falar isso, transtorno bipolar espiritual, né? Quando tem aquela coisa, está todo mundo, e aquela coisa toda. Depois chega na segunda, aí vem uma adversidade, vem alguma coisa, faz parte da casa da areia, não edificou sua vida espiritual na rocha, negligenciou. Então, Pastor Walter, sim, mais uma colocação aqui. Uma coisa que me chama muita atenção nas Escrituras é o testemunho de Deus falando com Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis, a respeito do pai dele, Abraão. Veja bem, o que Deus diz para ele. No capítulo 26, versículo 5: portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. À época já tinha sido redigido isso aqui? À época não tinha nada disso aqui. Então quer dizer, aquilo que foi colocado no coração de Abraão por Deus, foi a meta dele. Ele não ficou atormentado e nem apavorado. Ele simplesmente obedeceu e agiu. Esse versículo, deu ouvido à palavra de Deus. Ouviu. Tem gente que o pavilhão auricular ouve a palavra, vê e passa. É o famoso transtorno bipolar espiritual. Quando vê grandes pregadores, vê grandes cantores, aquela emoção, aquele clima, aquela coisa. Não estou criticando esse movimento, não. Eu estou falando de pessoas, nem condenando, nem fazendo juízo e julgamento de pessoas assim, não. Porque nós precisamos manter uma vida, um radar espiritual, ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é todo dia. Todo dia Deus fala conosco ou não? Fala ou não? Deus não vai falar com os mortos. Quem já morreu, Deus não vai falar. Deus fala conosco que estamos vivos. Então quem me der ouvido e estiver atento, né, vai sobressair. Então outro ponto de vista aqui, ó, a primeira parábola das 10 virgens trata da espiritualidade. A segunda parábola, essa aqui dos talentos, do serviço. Tem muita gente confundindo o serviço para Deus com uma religiosidade, ir na igreja e fazer aquilo e tal, e tanta coisa, mas não tem a obediência prática da palavra de Deus, não vivencia ela. Se apertar, aflora um monte de coisa.
Tem muita gente dessa forma. Então, a oportunidade, a fidelidade e a recompensa. Nós podemos aqui, né, sintetizar dentro dessa parábola. Foi dada a oportunidade para esses 3 elementos aqui. 2 teve proatividade, 2 teve competência, 2 teve diligência, 2 teve otimismo, não teve medo, não ficou retraído, mas avançou. O outro ficou com medo, ficou retraído, confundido, não fez nada e caiu no quê? Na preguiça. Ficou com medo ali e juntou o medo. Tem muita gente, aquela cultura que nós falamos, né? Qual que é a cultura da desculpa? O escapismo, tangenciar. É aquilo que nós já falamos aqui, ó. Tangenciar, não, dá depois, não dá certo, espera. É isso. Então, a oportunidade, a fidelidade, a recompensa, tem tudo dentro dessa parábola, e nós vamos mais caminhar, e mais à frente nós vamos entender. Olha aqui, ó, o serviço distribuído. Olha só o serviço distribuído. A viagem do Senhor. Vou discorrer isso aqui com os irmãos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso aqui, ó, baseia-se a parábola no que parece ser um costume daquela época. Presta atenção nisso aí. Os homens que eram abastados, ricos financeiramente, ao viajar, sair ali da sua cidade e ir para deslocar para Roma, eles deixavam seus negócios na mão dos escravos. Eles deixavam seus negócios ali na mão dos escravos. Olha só o sentido dessa parábola. Então, esses empregados, eles não eram empregados, né, modernos, igual tem hoje aí, não eram. Que podiam deixar o emprego, mas eram escravos. Então tinham que cumprir, eles tinham que aceitar as responsabilidades a ele imputada. Então eles tinham que assumir isso aí, né? O que fosse determinado para eles, eles tinham que fazer. E olha, nem todos os escravos daquela ocasião do Império Romano eram, porque tinha uma atividade silvícola ali, né? De pessoal no plantio de uvas e coisas mais. Nem todos eram silvícolas ou analfabetos, presta atenção. Isso é para nós alertar. Nem todos escravos daquela ocasião, eles eram analfabetos e trabalhavam na agricultura. E o que era mais destacado eram os que trabalhavam nessa área silvícolas, né? Os que estavam ali na vinha. Muitos eram trabalhadores, olha só, peritos, tá? Esses escravos dessa ocasião, informação para nós aí. Eles eram peritos, estudiosos e negociantes. Muitos desses daquela ocasião, desses escravos. Alguns, portanto, poderiam tratar de negócios, olha só, era a oportunidade dada a eles. Alguns, portanto, poderiam tratar de negócios do seu Senhor ou investir dinheiro em nome dele. Daí Jesus extraiu essa parábola dos talentos. E eu volto a falar, todos na igreja, todos nós temos talento. E todo povo lá no mundo também tem talento. Só que tem gente que usa o talento para coisa mal, né? O Putin, por exemplo, está usando o talento dele para quê? Maldade, né? Então olha só, o homem que viajava para um país distante representava quem? Representa, aliás, Jesus, né? Que vindo da parte do Pai, estava para voltar a Ele, e para deixar os seus servos em condições de continuar a sua obra e representá-lo durante em sua ausência, equipa-os com poder. A igreja é equipada com poder, com dons, né, e capacidades necessárias. Deus capacita ou não? Sim ou não? Deus capacita. É só ter o coração voltado, um coração voltado para Deus, um coração compungido, compelido pela obra, amor pela obra. O crescimento vai acontecendo paulatinamente. Ninguém vai crescendo espiritualmente do dia para a noite, porque é bíblico. É bíblico. Ninguém vai crescendo do dia para a noite. Precisa ter aí um tempo determinado de Deus, que Eclesiastes verbaliza muito isso aí para nós. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o quê? Tempo. Tem tempo para tudo, para amadurecer, para crescer, para esperar, tudo. Então, é o tempo.
Olha só, os bens do Senhor. E a um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Pastor Júnior frisou aqui no início. Não adianta você, uma pessoa que não sabe tocar uma bateria, você pegar e colocar ela para colocar a bateria. Ela sabe tocar violão, vai dar BO, não vai ou não vai? Hã? Então Deus é tão sábio, Deus não erra nas suas coisas. Aquelas 3 frases que eu gosto de falar. Deus é poderoso demais para ser contrariado em seus propósitos. Deus é amoroso demais para ser maldoso. Deus é sábio demais para errar. Deus erra? Nunca, jamais. Então Deus capacita cada um. Deus capacitou esses 2 cidadãos aqui, né? E eles trabalharam, eles fizeram o serviço, eles não negligenciaram. Tem gente que Deus dá o talento, pelo medo, ou talvez pela preguiça, não desenvolve o trabalho. Você vai enfrentar as oposições? Todo lugar tem. Todo lugar que você for trabalhar tem, em qualquer lugar. Você pode ser classificado aí por meritocracia, passar em algum concurso aí. Você está achando que juiz não tem a rivalidade entre eles? Os desembargadores não tem a rivalidade entre eles? Os ministros não tem a perseguição, não tem as rivalidades entre eles? Os governos não tem a rivalidade, as oposições? Tem ou não tem? Tem. A igreja fica fora disso? Não. Mas aí quem é que capacita? Quem dá o talento e a pessoa, quando tem a proatividade e começa a andar, entregar nas mãos do Senhor, confiar, buscar, declinar, humilhar na presença de Deus, gradualmente ela vai crescendo espiritual, e aí Deus sustenta e Deus fortalece o talento que tem. É ou não é? Agora, se a igreja ficar recuada, se a igreja não avançar, se a igreja não evangelizar, se a igreja não atualizar, o que acontece com a igreja? Se nós não falarmos, quem vai falar? As pedras. Então olha só, os bens simbolizam as verdades do Evangelho. Coloca aí, confere comigo, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16, 17. 1 Coríntios, capítulo 9, olha só. Os bens simbolizam as verdades do Evangelho. Olha lá. Mas, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é o quê? É de boa, eu fico tranquilo, eu posso fazer do Evangelho, eu vou evangelizar o dia que eu quero, a hora que eu quero, o dia que eu quero. Aí entra a situação, o que a igreja está acontecendo? Falta de compromisso com a igreja. Faz religiosidade, vai na igreja, lê a Bíblia, mas não tem compromisso com a atividade da igreja, não está sendo proativo com as coisas, não está engrenando com a proatividade que a igreja, necessária que a igreja precisa, as verdades do Evangelho. Está aí, não é eu que estou falando, é Bíblia. Mas, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. João 15, 16, né? Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu. Fizeram o que eu mandar. Então, a questão de missões, a questão de evangelismo, está aí, Eliabe colocou aqui a janela 1040, né? Essa parte do mundo aí que questão do evangelho, a questão da desigualdade do pessoal, questão de recurso para esse pessoal. Ela desde 1993, ela tem um estudo específico, isso aí ela vem caminhando e está apontando agora dados alarmantes que nós precisamos sair do casulo do modelo do evangelho que estava caminhando. Agora é um evangelho de emergência, um evangelho do futuro para o reino futuro, né? Porque está vindo aí o que está acontecendo, fim de época. Então, mas se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, a grande comissão que nós fazemos parte, não é opção, é mandatório.
É mandamento de Deus, anunciar lá onde é que estiver, não envergonhar. O que o apóstolo Paulo ele cita? Insta com o evangelho, não desista, fala para a pessoa. E aí há uma negligência nisso aí. Então os bens simbolizam as verdades do evangelho. Coloca aí 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 20. Então presta atenção, ó. Os bens nessa parábola simbolizam as verdades do evangelho, o poder espiritual e dons espirituais, dentro dessa parábola dos talentos. Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Que tesouro é esse? O evangelho, a senha da nossa salvação, o evangelho. Se não tivesse Bíblia, o que nós estávamos fazendo aqui? Falar o que aqui? É Bíblia. Então, ó, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Ó, alerta aí, ó. Verdades do evangelho, porque tem verdades paralelas e verdades absolutas. Verdades absolutas é a palavra de Deus, é o evangelho. Então, olha só, esses bens simbolizam assim, as verdades do evangelho e também significa poder espiritual. Atos 1:8, Eliabe. Todos nós sabemos, para mim é o versículo mais pentecostal de toda a Bíblia, para mim, né? Para mim. Então, olha só, vamos ler todo mundo? É só aqui dentro? Aonde poder alcançar, né? Não só a nossa igreja, não só o nosso ministério, todos. E aí Para vem o todos, apóstolo não é Paulo, só para A e B, para a instituição A e B, não, sim. E aí vem o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: pregue, quer ser oportuno, quer seja oportuno, não, insta. Faça uma oportunidade. É sério isso. Então, presta atenção, irmãos. Os bens que esse cidadão da parábola dos dois fizeram e multiplicaram, é o bem do evangelho. É a oportunidade que é dada, né? Que Deus vai capacitar. Cada um vai capacitar. Aquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, o evangelho nosso não é só nós vimos aqui na igreja. Irmãos, aqui eu sei que todo mundo sabe, mas é sempre para nós ficar mais em alerta. Não é só aqui dentro da igreja, dizimar, ofertar, vir participar das atividades, não. Isso é óbvio, nós temos que tirar de letra isso aí. É ser compelido, é ter vontade de vir, não é ser obrigado. Lógico que tem hora que você fica cansado, não dá para você, a carcaça, o corpo, né, humano, ele não dá conta de você estar em todas as atividades. Mas essa permanência desse evangelho, esse crescimento, ele é interior, ele é interno. Tem luta, tem tanta coisa para resolver. Ai de nós se não fosse Jesus para resolver. Ai de nós se nós não estiver na rocha. Não resolve, sim. Ligou o microfone para ele aqui, gente? Jerusalém, Ligou. ela é disputada no mundo inteiro. Toda a vida, né? Claro. Quem não quer? As nações todinhas estão olhando lá Israel, Jerusalém. Porque lá, segundo a estatística do mundo, diz que lá é o centro do mundo, né, o terreno, né, da terra. Está no centro. E ali é local de passagem para várias regiões também. Então, todo mundo, o mundo está disputando Jerusalém. Verdade. O Putin está disputando Jerusalém. Aquela caminhada ali é um preâmbulo, né? Ali já é um caminho, né? Que coisa horrorosa aquilo ali, por sinal, viu, irmãos? Muito horroroso aquilo é triste. Irmãos, já imaginou se de uma hora para a noite surgir essa bomba nuclear?
morrer 1 milhão de pessoas de uma vez só, em 15 minutos, 20 minutos, 1 hora? É uma atrocidade, é coisa para nós refletirmos, orarmos, né? A igreja, nós orarmos. Quem aqui tem orado para aquele povo lá, irmãos? Nós temos que orar para Deus ter misericórdia deles. Agora, resolver, só Deus é que vai saber o porquê daquilo ali. Agora, nós temos Bíblia aqui de informação muito mais atualizada que esses camaradas e cientistas da NASA, ó. E eles sabem disso aqui, ó. O próprio Putin sabe disso aqui, ó. Certeza que sabe. A Bíblia aí, ela informa para nós aí que o poder de Jesus é tão tamanho que as pessoas vão ficar cegas, vai cair a língua, vai apodrecer os olhos. O poder de Deus é tão grande que na batalha lá não adianta a pessoa, ninguém vai vencer, porque vai ficar cego, vai ficar assim a língua. Complicado. Queria que abaixasse aqui para mim, aliás, por favor, um pouquinho o ar. Não tem como. É coisa muito horríveis, né, que está acontecendo, pode vir a acontecer, e é Bíblia, né? Então, olha só, os bens simbolizam as verdades do Evangelho, né? Nós lemos aí 1 Coríntios, 2 Timóteo, agora o poder espiritual, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Esse versículo aí nós pode fazer aí uma análise de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo, se Deus fortalecer. Se Deus fortalecer. E aí olha só esse versículo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Se o Espírito Santo descer, tudo dá certo. Vai sair do falso profeta, vai sair, né, das doutrinas erradas, vai sair dos achismos, né? Porque tem muita gente que confunde a emoção com o espiritual. O espiritual é a minha dedicação, aprendizado da palavra de Deus, obediência, entender do temor de Deus. É isso que a igreja caminha, é a Bíblia que nos ensina isso. Então, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para mim é o versículo mais pentecostal, porque recebeu poder do Espírito Santo, aí, né, é um dinamite, é uma explosão, né, toda controlada por Deus, tudo dá certo, tudo. Agora, quando a pessoa explode na emoção, fora da razão, fora dessa espiritualidade, fora do que não foi sobre ele o Espírito Santo, só problema. Então é um desserviço que pode acontecer. Então, olha, mais um aí, 2 Timóteo 1:4. Fala novamente para guardar o tesouro, avisa, alerta, para guardar o tesouro. Qual tesouro nós temos que guardar? O Evangelho para nós. Não cansemos, né? Mas não, ainda está em Atos 1:8, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom tesouro com o benefício, auxílio do Espírito Santo. É o benefício que nós temos, é o bônus que nós temos. Se o Espírito Santo não nos ajudar, discernimento da palavra, discernimento para a atividade cristã, a proatividade cristã, se o Espírito Santo não nos der discernimento, aí é aquilo que nós falamos, minha boa intenção não garante a aprovação de Deus. De repente eu estou tornando aí no legislador, né? Aliás, no legislador e colocando Deus no executivo. Eu vou lá, faço as coisas tudinho, depois que eu fiz tudo, Deus aprova aí. Deus é o executivo, vai aprovar. Não, Deus tem que participar dos projetos, dos planos, de tudo, Deus tem que estar participando. É que a Bíblia nos ensina, é ou não é? Eu já citei a experiência própria, que eu empolguei, fui fazer um negócio aí e perdi. 90 mil reais, há muito tempo atrás, perdi, empolguei, não orei, não pedi Deus, o dinheiro foi embora. Olha 90 mil hoje na minha mão. Pensa, foi embora. Eu te alertei, né? Eu te alertei. Alertou. Pois é, fui lá, tá ainda, vai sair. Eu creio que ainda um pedaço ainda vai sair, está na justiça. Quem não ouve conselho, ouve coitado. O apóstolo Paulo, a intenção daquela que nós já falamos aqui, vocês lembram? Segunda viagem missionária dele, para onde que ele ia? A intenção dele, para onde? Para a Ásia. Aí Atos é 16, né? Atravessa a Macedônia, ele tem um sonho, Deus revela para ele um sonho ali. Atravessa aí, e o que ele fez?
Ele abortou o projeto, o trabalho, a boa intenção dele e abraçou o projeto de Deus. No que ele abraçou o projeto de Deus, foi para onde? Nós já falamos isso aqui, cidade de Filipos. E lá, o evangelho que abriu essa avenida alcança nós aqui. Hoje aqui, nessa noite, tem alcançado nós. Esse é o evangelho que nós estamos aqui. Então, os bens, né, que simbolizam dessa parábola dos talentos que Deus deu para a multiplicação do evangelho. Então, nós precisamos de guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Aí, dons espirituais. Nós falamos aqui das verdades do evangelho, poder espiritual, que é Atos 1:8, 2 Timóteo, 1:14, e agora dons espirituais. São coisas que simbolizam dentro dessa parábola para nós, o trabalho, as atividades. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios. Esse aí os irmãos sabem de cor, né? Olha aí, sobre os dons. Pode colocar como lá, Efésios, né? Efésios 4, 13, 12, não sei, ministério quíntuplos. Vamos lá, olha aí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a seguir, até o 11. Olha aí, olha só o que fala aí, Deus pediu para esses camaradas lá, para eles entenderem. Isso é para nós entender a luz do evangelho, atribuir para o nosso meio, trazer isso, contextualizar para nós aqui. Olha só a Bíblia aí, a diversidade de dons, mas o Espírito é desigual? É desigual ou não? É o mesmo. Presta atenção, o freio que a Bíblia, Deus nos dá, o conselho que Deus nos dá, o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito é diferente, não é de Deus. Não está contribuindo com o talento que Deus deu. Está fazendo o talento próprio. Não está fazendo o talento bíblico. E está em muita coisa acontecendo dessa forma. Falta de visão da palavra de Deus. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de... Próximo aí, segue aí, é o 5, Eliabe. Ministérios, mas o Senhor... Quantos ministérios está havendo divergência com isso aí? Colocando um Deus sem procedência. É ou não é? Nós falamos aqui, Mateus capítulo 21, versículo 12, né? Não está escrito? Minha casa será o quê? Chamada casa para todas as nações. Vós tem feito dela o quê? Covis de ladrões. Ladrões da alegria, da esperança. Ladrões do amor, ladrões da unidade, ladrões do respeito, ladrões da humildade. Tem isso ou não? Eu estou conversando fiado aqui, irmãos. Não estou fazendo juízo e julgamento de nada não, mas é a Bíblia. Então olha só, e há diversidade de realizações. Presta atenção nesse, há diversidade de realizações. Quantas pessoas querem realizar as coisas, mas não põem o projeto na mão de Deus? Quer sustentar com a força. Sustentar com a força, a Bíblia ensina nós a ir na força do Senhor. Nós não vou na minha força. Na minha força, fadado ao fracasso. Presta atenção, é Bíblia, está falando. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em só um, em dois, em um grupo, em todos, é a palavra. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum, não o benefício do orgulho, não o benefício da altivez, não o benefício da soberba, não o benefício da arrogância, da prepotência, sei lá, tanta coisa, né? Olha o 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito
realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Está aí. Pastor Walter. É a Bíblia que está falando, dons espirituais. Depois, lá o ministério quíntuplos, coloca já aí, antes do pastor Wagner falar. Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Pode falar. Esse pessoal, eles eram muito dados à cultura greco-romana. Eles viviam no auge dos pensadores, e o apóstolo Paulo tinha sempre problema com eles lá. Tanto é que o apóstolo Paulo começa a carta, no capítulo 1, versículo 10, ele diz para eles, por causa daquela problemática toda que estava tendo lá, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mesma disposição mental. Quando há divergência, agrada o Espírito Santo? Está revestido de poder? Não, não está. É a Bíblia. E olha aí o ministério quíntuplos, né? Vai falar aí, ó. Olha aí. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, né, quem que é esse? Jesus Cristo. É o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. É o benefício, o advogado fiel que nós temos. Ele que imputa as causas contra a nossa vida, Ele que nos segura, Ele que nos sustenta, Ele que nos defende. É Ele. E olha só aí, ó. E Ele designou ali, o ministério quíntuplos, né, que nós falamos. E Ele designou uns como apóstolo, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Eu falei o 12 também? Tá, né, o 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os talentos que Deus dá, não pode ficar inércia, a igreja não pode parar. Sim, pode falar, Celestina. Para a edificação do corpo, da igreja. O compromisso, é o nome, é o cabeça, a centralidade. E não é seu, é dele. É dele. Então caminha comigo aí, que o tempo é nosso amigo. Nós já tem muita coisa, né? Podemos combinar tudo isso aí como tarefas, né, evangélicas, a cumprir as respectivas capacitações e o dever de usá-las de forma dignamente. Por isso que nós da igreja tem que ficar com os olhos abertos, aguçados, porque tem evangelho do show, tem um evangelho, né, híbrido, tem um evangelho aguado, sem consistência, tem tudo por aí, e é cumprimento da palavra de Deus, pastor Machado, é ou não é? Nós não vamos dar conta de mudar isso aí, não vai dar conta? Não vai, mas nós vamos combater, né? Nós vamos combater, porque nós temos a arma que é a palavra, que é o serviço em prol do reino, é o talento que precisa ser usado. Então olha só, o serviço recompensado, nós falamos os bens do Senhor. Quais são os bens do Senhor aí, né? As verdades do evangelho, o poder espiritual, dos dons espirituais, nós discorremos isso aí. Esse é os bens do Senhor, nessa parábola que nós podemos trazer para a vida prática da igreja, contextualizar para hoje. Quanta coisa tem para nós fazer na igreja, tem tanto trabalho para nós fazermos na igreja, sem problemáticas, sem contendas, sem divisões, sem invejas, sem tantas coisas, que a igreja, né, ela vai ser capacitada em crescimento, todos são beneficiados, todos têm um benefício. Então olha só, o serviço recompensado, aí já do versículo 19 ao 23, desse mesmo capítulo 25, né?
E aí confira comigo, coloca aí 1 Coríntios, Eliabe, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. O serviço recompensado. Aquele lá que não trabalhou, não teve recompensa dele, ainda foi o quê? O que ele não tinha ainda foi o quê? Foi tirado, foi arrancado. Por quê? Preguiça, falta de compromisso, medo, talvez. E aí o que diz a palavra? Olha só, o serviço que é recompensado. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, vai qualificando os trabalhos. Qual é o trabalho dos talentos que tem na igreja? Como é que está sendo ele? Está sendo ouro, volta aí o 12, ouro, prata, olha lá, ouro. Olha só, como é que está construindo esse alicerce, o talento, como é que ele está sendo usado, pastor Wagner, pastor João Neto, como que o talento está sendo usado, como é que ele está sendo alicerçado, como é que ele está sendo fundamentado, como é que está sendo a construção, como é que é a argamassa que está sendo usada nessa construção, nesse edifício, qual que é o... Como é que é? Os 3 irmãos, sei, bom. Olha só, e se alguém constrói sobre esse alicerce, olha só, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha? Próximo versículo, Eliabe. A obra de cada um vai o quê? Manifestada. Se tem aprovação de Deus ou se não tem. A obra vai ser manifestada. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. A Bíblia nos fala que os olhos do Senhor são como chama, né? Vê tudo. Vê a minha fraqueza, vê a sua, vê a minha inabilidade, vê a minha vulnerabilidade. Cristão precisa alcançar. O que nós já falamos aqui, os irmãos sabem. O que nós precisamos alcançar? A invulnerabilidade. Precisamos alcançar. Aqui em 1 Coríntios, não, 2 Coríntios capítulo 4. A invulnerabilidade. O cristão tem que ser invulnerável a essas situações. Aí está aí, como é, né? Como será o nosso serviço compensado? Esses dois, nessa parábola, os dois que receberam, o que recebeu 5, que recebeu 2, eles trabalhou e fez o quê? Eles dobrou, multiplicou, não ficou na preguiça, teve compromisso, teve responsabilidade, colocou Deus em ação, colocou Deus no projeto, abraça o projeto de Deus, o plano de Deus, a obediência, o temor, palavra. Aí a coisa é de Deus. Aí vai passar pelo fogo. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Só misericórdia de Deus para nós ser salvos. Só misericórdia de Deus para nós ser salvos. Quem é que já não irou? Quem é que não já falou palavra torpe? Quem? Por isso que cada dia nós temos que ser renovados, só pela força de Deus. Quem é que não ira? Quem é que não passa raiva? Fala, alguém que tem coragem de falar isso aqui para mim? Então é só misericórdia. Mas aí, essa misericórdia, ela é revelada com Deus, ela é, como é que fala? É revelada a Deus, né? Ela é rasgada o coração. Deus, tem misericórdia, não retira de mim o teu espírito, não. Fala, pastor Wagner. Nessa questão que você está falando aí, você me fez lembrar de Davi, no Salmo 7, e eu acho que o versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, ou seja, ira todos os dias. E voltando à questão do que o apóstolo Paulo está expondo para nós aí, quer dizer, você gosta de falar uma coisa aqui, que às vezes eu repito, a sua obra está coadunada com a vontade de Deus. O que você está fazendo é ouro para Deus? É prata? É pedra preciosa? Não vai queimar, você vai ter direito ao galardão. Vai passar. Vai ter direito ao galardão, não é? Vai passar. Se a sua obra é feno, é palha, você vai receber o quê? Vai virar cinza.
Então essa é a proposta do apóstolo Paulo aí para nós. Você está fazendo, está coadunado com a vontade de Deus, é ouro, é prata, vai passar pelo fogo, não vai queimar. O ouro, quanto mais você esquenta ele, quanto mais queima, mais puro ele fica. Verdade. É isso aí. Então, o serviço recompensado. Mais um aí, e aí nós vamos caminhar para encerrar. Tem mais 2 aqui ainda, ver se vai dar certo ainda para a gente. Falta um pouquinho ali ainda. 2 Coríntios 5:10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. É necessário, para que cada um receba retribuição pelo que fez. O que nós estamos feito com o nosso talento, hein? Esses dias eu tive uma cobrança da minha mãe, e lá em casa eu ensaiando, meu CD toca, o João Neto, obrigado, viu, João Neto, de público agradecer. Está sendo filmado. Outro dia aqui eu falei de público, eu ia fazer o compromisso de trazer o CD, trouxe hoje. Deus abençoe, muito obrigado. E no meu carro passou, então eu estava confiante, porque lá todos, lá eu ensaiei já há algum tempo, né? Já tem tempo, mas aquilo não funcionou, realmente eu preciso trocar o CD. E minha mãe me cobrou: você não canta, é um talento que Deus me deu, eu não posso negar não, Deus me deu esse talento para cantar, eu preciso, né, mergulhar mais nele, eu preciso ter mais tempo para isso aí, participar mais desse louvor. E aí eu lembrei domingo eu fui no pastor Carlos Bonfim e passei no pastor Ivaldo. Aí foi me dada a oportunidade para cantar, o CD estava no carro, tinha difícil sair da igreja, descer lá embaixo, eu falei, não, para não tomar mais tempo. Aí eu lembrei disso que a minha mãe falou, talento, o que nós temos feito com talento? Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Sangue do Cordeiro, hein? Sangue do Cordeiro, pesado demais. Se nós for refletir isso aí, irmãos, nós nem dormimos de noite, viu? É só pela misericórdia de Deus. Se nós for refletir, o trono branco. E aí, o talento que eu dei para você lá, o que você fez? O talento financeiro. A pessoa pega o talento financeiro para a obra de Deus. Quantos aí? Nós estamos vendo aí aquilo que eu falei, pessoas que você e eu, nós, muita gente admiramos. Nós não pode falar, porque é horrível um pastor falar mal do outro pastor. O apóstolo Paulo diz para nós, cita para nós, não alegrarmos com a desgraça do outro, mas nós temos que nos precaver, porque todos nós somos passíveis disso aí de acontecer. Aí acontece essa situação do financeiro, talento que Deus deu para a pessoa multiplicar, mas para a obra de Deus, mas pega o talento, o que ele faz com o talento, esse talento? Traz para o eu. Eu, mais eu, pode falar, pastor presidente. Esse versículo aí, é lá, Eclesiastes capítulo 12, os 2 últimos versículos do capítulo 12, alerta sobre esse versículo aí. Qual? Eclesiastes 12, os 2 últimos versículos. Coloca aí para nós. Alerta sobre esse versículo. Os 2 últimos versículos de Eclesiastes. 12, Eclesiastes 12 ou 2? 12? 12. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Aquilo que nós falamos, ninguém dá balão de Deus. Ninguém dá o balão de Deus. Eu falei para um pastor a certa ocasião, há muito tempo, há uns 4 anos atrás, eu falei, pastor, você nesse lugar, nessa igreja, você tem talento, a igreja já passou pelas dificuldades maiores para a consolidação e edificação dela, física. Essa igreja é uma igreja promissora, está entre as igrejas evangélicas, de grande valia e de grande relevância para o evangelismo, a localização, porque esse lugar aqui pode ganhar muitas almas, esse lugar aqui tem muitas almas perdidas. O mais difícil já passou por essa igreja
Essa igreja já passou, aliás. Então, abraça essa causa por causa desse talento. Abraça a causa pelo talento. Mas parece que negligenciou, não observou a situação, não fez esse investimento, não pegou esse talento. O que é mais importante, o embaixador de Cristo ou o presidente dos Estados Unidos, vamos lá, o Joe Biden? Quem é mais importante, irmão, para nós dentro da igreja aqui, biblicamente? Porque nós estamos tendo uma oportunidade de esse evangelho, nós falar eles aqui abertamente. Na Coreia, semana passada, foi você que mandou, né, Liab? Morreram, foi descoberto uns irmãos no subterrâneo lá, foi todo mundo, tá? Foi morto, é coisa que está vendo aí, parece que está comum, não é comum não, irmãos. É fim dos tempos que está acontecendo, né? E nós com liberdade, o povo parece que não quer aprender a palavra de Deus, não está segurando, não está mantendo, não estão fazendo uso desse benefício que é o talento que Deus deu, talento de vir para a igreja, talento de aprender a palavra de Deus, talento de pregar, de anunciar, de ajudar, somar. Não é só vir à igreja, é ajudar alguém na rua, que você possa ali sentir, né, abraçar uma pessoa, de cooperar num financeiro, ajudar. Eu tenho comércio, não estou falando isso porque eu sou bonzinho não, irmãos. Eu às vezes até fiquei nervoso, quando a loja foi aberta lá em 93, tinha um ponto de ônibus para Hidrolândia, Aparecida de Goiânia, Cristianópolis, aquela lá do Pastor Heber, Roselândia, Caldazinha, e eu estava no telefone fazendo orçamento, o cara, quero falar com você, já vinha lá sem aberto, vinha estar aberto, falar com você, eu pegar o telefone, tirar o telefone, onde é que é o ponto de ônibus para Aparecida? Era lá, eu quase morria, eu desesperava, mas ali aconteceu a oportunidade de eu evangelizar. Eu estou contando isso para você porque vai muita gente lá no meu balcão. Então, muita gente, a gente evangeliza com um copo. Às vezes você está almoçando, que eu tenho almoço lá, às vezes chega uma pessoa, você vê, você dá um almoço. Você não faz aquilo porque é bonzinho, não, é obrigação você fazer um copo com água, porque tem gente lá perto que proíbe a água, eu sei, proíbe a água, proíbe entrar no banheiro. Tem tanta pessoa, eu sei que tem muitos vândalos, tem muita coisa que acontece, mas quem confia no Senhor é como o monte, Sião não, Salmo 125, não se abala e permanece. Então essa permanência, por quê? Conhecimento dessa palavra, João 8,32, conhecendo a verdade, que a verdade liberta nós dessas intempéries, é talento. Quando nós conhecemos a verdade, o talento caminha na nossa vida. Nós vamos. O senhor quer falar? Eu vejo ali na Eclesiastes aquela palavra oculto. Eu fico imaginando as pessoas dentro da igreja, a aparência falsa. Oculto, parece que é bonzinho, mas... Joio e trigo, aquela semente, a palavra do semeador, né? É complicado. Mas é para cumprimento. Eu penso assim, irmãos, Deus está tirando os ruins do meio dos bons. Deus está tirando. Mateus 21:12. Está acontecendo por aí. Isso é bom para nós? Não, irmão, isso é ruim. É ruim para nós acontecer essas coisas que estão acontecendo. Isso aí o inimigo, ele é sorrateiro, ele é estelionatário por natureza. Ele engana, é enganador. Apocalipse, capítulo 20, o enganador por 1000 anos vai ser preso, e depois, irmãos, o Satanás nem no inferno ele é rei, nem a chave de lá ele tem, Eu olhava porque a explicação de trilogia da trilogia do inferno, e eu anotei, viu, olha, depois eu vou te responder, Satanás, diabo e aquela companhia, trilogia maligna, besta, falso profeta e o anticristo. Está tudo ali inserido, vai acabar o enganador, que enganando o que? Eu estou falando, tem gente que tem talento para enganar. O que é anticristo? Tudo que é contra a palavra de Deus é anticristo. Permeia negra, tudo que é a palavra de Deus é anticristo. O Putin é um modelo de anticristo? Está desobedecendo a palavra de Deus, agora vai chegar a esse central, o anticristo central. Mas tem muitos anticristos por aí, tem muitos falsos profetas por aí, tem ou não tem? A besta, que nós entendemos, o que é a besta? A besta é um animal? Um bicho? Não é. A besta é o sistema religioso, político e econômico. Quantos anos vai vir perdurando isso aí? Quantos anos? Enganando. Aí nesse talento, dentro dessa palavra de talento, aqueles que trabalhou, multiplicou, isso é para nós, esperando a vinda do Senhor. Aí olha aqui finalizando, porque o tempo já foi embora. As palavras, muito tempo depois,
As palavras, tem dentro desse. Muito tempo depois, né? Esse Senhor voltou. Está dentro da parábola aí, ó. Indicam haver entre o dia do Senhor e a sua volta tempo suficiente para dar aos discípulos oportunidade de trabalhar para ele duplicar o capital, duplicar o evangelho. Nenhum cristão precisa imaginar tão próximo à sua volta, que julgue desnecessário o serviço cristão. Jesus está voltando mesmo, eu não preciso ficar correndo, fazer essa correria não. Certo tempo atrás eu escutei de uma pessoa falou, precisa orar desse tanto, não, parecendo que Deus é surdo, fica orando desse tanto, cuidado, né? Cuidado com isso aí. Precisa orar desse tanto, oração daquela ali, oração dali, oração de cá. Para que orar? Parecendo que Deus é surdo, tem que falar com Deus. Cuidado. Ninguém precisa ter desculpa de não pregar a palavra de Deus. Se você não pode ir, Deus manda até na sua casa. Hoje na casa, eu fiz isso na casa, graças a Deus. Ontem, a mesma coisa. E se brincar, você vai para o hospital para poder pregar o evangelho para as pessoas. Verdade. E Deus tem respondido a oração da minha mãe, viu? As orações da minha mãe têm se cumprido. Orações dela, do meu pai. Eu sei de muitos irmãos aqui, eu sei, pastor Júnior, pastor Moraes. Eu sei que Deus tem atendido as orações e tem cumprido na vida. Porque, vamos terminar com isso aqui, uma palavra que a gente vê nos irmãos. A fidelidade. Tem dificuldade. Meu pai, falar que meu pai não tem dificuldade? Meu pai não passa raiva? Meu pai, quando passa raiva, ele nem conversa, ele não conversa. Aí acabou. Ele não fala, porque ele usa o domínio próprio. Mas você quer saber, meu pai está com raiva? Eu conheço meu pai quando ele fala assim, ó. Irmão, ó. Se ele falar assim é porque o negócio é grave. Irmão, ó. Ou senão ele fala lá, Valteir, ó. Valtim, ó. Andréia, ó. Marinéia, ó. Leonardo, ó. Falou, irmão. Você já pode, o negócio já está lá dentro, já está moído. Só que ele não fala. Ele conseguiu pedindo Deus blindar ele. Porque se pegar aquelas armas lá que está usando, que agora é tudo videogame, estão fazendo guerra de videogame, né? Derruba tudo. E der uma dessa para meu pai, ele não vai falar nada, ficar calado, mas ele vai derrubar um monte de coisa. Brincando aqui para descontrair. Então, olha só. Haverá tempo bastante para testar a fidelidade dos servos de Cristo. Essa é a volta, né? Muito tempo depois, é Jesus, né? Está voltando aí. Então haverá tempo bastante para testar a fidelidade dos servos de Cristo. Coloca aí, Mateus. Mateus 24 e 48. Mateus 24 e 48. Olha lá. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu Senhor demora a voltar, né? João capítulo, 2 João, né? Capítulo 3, né? Desde o tempo nós estamos escutando Jesus falar que vai voltar e não volta. E lá fala que Jesus, né, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Desde o tempo de Noé, nós está falando isso aí. Tem muita gente, né? Os incrédulos aí, os blasfêmios, né? Contra a palavra de Deus, está falando, esse povo está falando, vai voltar. Agora estão vendo o sinal aí, a guerra, porque agora é sinal, né? Da vinda de Jesus. Então, está aí. E a infidelidade, para terminar, a infidelidade desmascarada. Coloca aí Mateus 25, né, o 24, dentro dos talentos aí, o 24 e o 25. Mateus, né, o capítulo 25, versículo 24 e 25. Olha aí que diz aí, ó. E atemorizado... Não, 24, né? Vou ler no telão. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Vamos a uma explicação aqui desse versículo aí. Pura e simplesmente, a afirmação desse camarada aí, elas constituíram uma mentira. Então foi desmascarado, olha só, a infidelidade desmascarada. Os dois lá que fizeram uso do talento, trabalhou, multiplicou, o de 5 talentos e de 2 talentos, eles tiveram essas verdades do Evangelho, né?
cumprida na vida, ele multiplicou, trabalhou, prestou serviço. Esse aqui fez um desserviço, ou medo, preguiça, coisa assim, mas foi dado o talento, e ele não valorizou o talento dele, não se capacitou para isso, então foi desmascarado, então foi pura mentira. O próximo versículo, 25, e então fiquei com medo e fui esconder, olha, o medo, na terra o teu talento, aqui tens o teu talento. O homem que recebeu o talento único é o personagem central dessa parábola, porque é o preguiçoso, é o que a igreja não pode ser. Nós temos talento na igreja, a igreja não pode ser preguiçosa, tem que trabalhar e tem que, né, pedir a Deus a direção, a orientação, o que sempre nós falamos aqui, é o que faz com que nossos trabalhos, Deus agrada e a igreja prospere e caminha. A igreja prospera de que forma? Todos conseguem bênçãos de Deus, as multiplicações financeiras, as afetivas, as laborais, tudo, Deus vai, né, a igreja vai, um vai recebendo a bênção, a outro vai recebendo a bênção. Por que nós gostamos desse culto? Quando vem as pessoas, vêm testemunhar, eu recebi uma bênção, o Senhor fez, porque a igreja está sendo abençoada, os talentos estão sendo desenvolvidos dentro da igreja, estão trabalhando, estão tendo proatividade de acordo com o que Deus quer, da forma de Deus, do jeito de Deus. Aí o tempo chega, o que é a colheita, aí vão colhendo, as pessoas vão sendo abençoadas. E esse cidadão aí, a infidelidade dele foi desmascarada, conforme comprova os 2 versículos aí. E jaz aqui o principal propósito, encerrando, um aviso solene contra a infidelidade e a preguiça. Nós temos que ter essa fidelidade do talento, é que nós podemos entender nessa parábola aqui, tá? Cada um analisa o seu talento, a sua capacitação, pode melhorar ela, sim, pode melhorar, na oração, na música, no louvor, nos dízimos, no trabalho de missão, oferta, tudo Deus vai capacitando e vai melhorando o talento, amém? Deus abençoe os irmãos por somar conosco aqui, nós aprendemos juntos, né? Que possamos melhorar, que esses talentos possam ser multiplicados na nossa vida, na IBD, na Quinta da Vitória, nesse culto de ensino, no culto de celebração, por falar, domingo agora é a ceia do Senhor, que nós possamos dobrar os nossos talentos de gratidão, por poder participar da ceia do Senhor. Isso é muito importante para a igreja, muita gente está negligenciando, muita gente, amém? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Tirar não, eu estou sem dente. Ai, Jesus. Gente, olha, eu quero pedir aos irmãos, nós no domingo, é a Santa Ceia, pedir às irmãs para trazer fralda, né, para a irmã Keina, do Eliabe. Eu não pude vir no domingo, quem for lá e levar, ele vai ver. Tudo bem, mas quem não for lá na sexta-feira, eu mesmo acho que não vou poder ir, traga no domingo. Não vai te fazer falta, não, vai te fazer bem, tá? E pedir uma oração para uma sobrinha minha, eu já falei com o Valtinho, viu, pastor Júnior? Que ela está, o caso dela, vida ou morte, que ela está muito ruim e não consegue, pelos SUDs, e está muito difícil. Hoje eu chorei a tarde inteira. Ela foi para Aparecida, o Isaac marcou médico, mas o médico não falou que não tinha jeito de fazer nada por ela, não encaminhou. Aí agora à noite, André, acho que ia levar ela num lugar que a assistente social mandou ela ir. Então ela vai ver se consegue lá. Os irmãos orar para que Deus abra as portas para ela, que ela venha ser atendida, e ela tem que passar pela cirurgia. E o caso dela, eles estão achando que é câncer. Então, é uma situação muito delicada. Louvar o Senhor com o hino 33 para ser retirada a oferta aí, irmãos. Com tua mão segura bem a minha,
eu tão fraco, sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, nós vamos orar, né? Um momento maravilhoso de oração, agradecendo a Deus por esse momento que passamos juntos, pela palavra ministrada, por tudo que Ele operou aqui hoje. Qual que é o nome da sobrinha, Gessi? Flávia. Nós vamos orar pela Flávia, para Deus abençoar ela, né? Para Deus dar a ela, né, um bom livramento. E vamos orar pelos irmãos que estão lá no fronte da guerra, né? Vamos orar por eles também, tá bom? E eu queria orar, eu quero perguntar se alguém aqui quer receber uma oração, se você está desempregado ou ganhando não o suficiente e tem fé em Deus que Ele pode te dar essa bênção. Quem sabe hoje é o dia. Tem alguém aqui com essa necessidade específica, quer receber de Deus uma prosperidade? Sabe que eu não sou pregador de prosperidade, né, meus irmãos? Mas Deus colocou no meu coração fazer uma oração hoje por quem quer ganhar melhor, né? Quem quer, aqui, ó, tá aqui, né? E Deus vai abrir essa porta, Deus vai abençoar. É nossa necessidade, nós colocamos diante de Deus, né? Não é eu, né? Se a gente vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso melhorar, eu quero crescer, é lícito, viu, irmãos? Ah, mas já estou empregado, mas não está sendo suficiente, não está dando, né? Não é o tanto que para eu receber aí, né? Amém? Crê nisso? Basta crer, Deus tem para nos dar, confia? Amém? Vamos lá. Então feche seus olhos comigo, crê nisso? Tem que crer, só isso. Então vamos. Soberano Deus, eterno Pai poderoso, em Ti, Senhor, toda honra, toda glória, tudo se encerra nas Tuas mãos. Ó Deus que abre portas, ó Deus que quebra barreiras, aquele que faz maravilhas, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que dá, aquele que tem poder, aquele que é amoroso, aquele que nos ama. Nós te pedimos agora, porque a Tua palavra nos garante, e o Senhor não nos deixa confundidos. Senhor, abre as portas aqui para essas pessoas que estão diante de Ti hoje, Senhor. Cada servo que suplica diante do Senhor, abençoa ele, Senhor, com as prosperidades, abençoa ele, Senhor, com essa vitória. É para a glória do Teu nome que nós pedimos, Senhor, é para a glória do Teu nome que nós suplicamos. Também te pedimos que abençoe a Flávia, Senhor. O Senhor conhece aquele coração, aquela necessidade, sabe, Senhor, que precisa, que seja feita a Tua vontade naquela vida, Senhor, é para a glória do Teu nome também os nossos irmãos que estão lá no fronte da guerra. Oh, meu Pai, nós suplicamos agora por eles, nós agora nos colocamos diante de Ti por eles e pedimos: Senhor, opera, Senhor, veja aquela situação e tem misericórdia. É o nosso pedido hoje, no nome precioso de Jesus. Assim te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos agora, no nome santo de Jesus. A benção aqui com o pastor presidente. Pode dar a benção? Então vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Recebe a sua bênção e leva ela com você. Amém? Louvado seja Deus.